É muito mais que assinar documentos, né? É toda a parte burocrática de uma organização. Quando a gente fala em governança, a gente precisa pensar na participação ativa mesmo desse grupo dentro da organização. Gente, sejam bem-vindos aí ao canal do Dicas Terceiro Setor. A dica de hoje é sobre governança, né? E quando a gente pensa em governança, é claro que a gente pensa em todo o grupo de liderança da organização, mas hoje especificamente eu quero falar sobre os responsáveis legais da organização. Eu fiz um vídeo sobre a questão da importância de montar um time. E quando a gente monta um time, é claro, precisa ter uma diretoria estatutária, que são os responsáveis legais, que já existiram antes dessa questão da seleção do time de profissionais que estarão ali atuando diretamente no projeto, sejam psicólogos, assistentes sociais, educadores, pessoal da limpeza, da cozinha, enfim, dependendo do tamanho do projeto ou empreendimento que você está desenvolvendo ou pretende desenvolver. Mas eu quero falar muito sobre essa questão da governança, né? Da importância de cada membro que faz parte de uma diretoria estatutária entender a sua real função. A gente vive um cenário, isso é de uma forma geral, em todas, a grande maioria, não digo todas, mas a grande maioria das organizações que são de pequeno e médio porte, né, que tem essa dificuldade ainda de remunerar os seus representantes legais, porque, um parênteses, o marco regulatório das organizações, a Lei 13.019 de 2014, atualizada 2015, ela permite essa remuneração. Mas as organizações que ainda não têm essa possibilidade, às vezes por alguma questão ainda de formalização, questão de documentação que ainda não está em dia, não conseguem remunerar os seus dirigentes. E com isso que acarreta? Acarreta uma sobrecarga de trabalho para a vida daqueles profissionais que estão no dia a dia da organização, né? Sejam os administradores, sejam os técnicos, sejam os demais do curso operacional, da área operacional, perdão. Mas eu queria deixar essa dica importante para principalmente você que é um representante legal ou que almeja, de repente, abrir um projeto, abrir um empreendimento, abrir uma ONG, abrir um instituto, associação, enfim. Que você entenda a responsabilidade de participar de todo o processo de construção e avaliação da organização. Por exemplo, participar dos planejamentos, né? E os planejamentos precisam ser feitos muito antes das atividades começarem, claro, porque senão não faz sentido, não é planejamento. E para se planejar, precisa ter um preparo, precisa pensar na questão de que tudo que vai ser desenvolvido tem que estar dentro da missão, da visão, dos valores da organização. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E que esses governantes, eles têm a responsabilidade de pensar naquilo que vai acontecer, do bônus e do ônus, né? Então, sim, não ser apenas uma pessoa que vai, ou um grupo que vai apenas assinar documentos, né? E de repente faz aquela diretoria enorme, com mais de 10, 15 pessoas, e aí na própria questão de parte burocrática se torna muito mais intenso, muito mais desgastante, na questão de edital, na questão de parcerias e tal. De repente faz um grupo enxuto, né? Hoje é possível reduzir 3, no máximo 5, 7 pessoas, não mais que isso. E essas pessoas, é muito importante que elas também saibam quais são as suas funções, né? E não caiam de paraquedas lá, né, na diretoria estatutária, sem saber qual a sua função. Então, por exemplo, um tesoureiro precisa saber e ter um conhecimento mínimo, né, ou de preferência total, né, o marco regulatório exige isso, de conhecimento de matemática, conhecimento de educação financeira, matemática financeira. Quem vai trabalhar na questão dos conselhos fiscais, ter essa noção também de compreensão financeira para aprovar e avaliar as contas que serão aprovadas na organização, aquilo que será desenvolvido. O presidente ter noção de gestão, ter noção de planejamento, mas tudo é coisa que também a gente pode aprender ao longo da caminhada, né? Eu já falei sobre isso, que o mais importante é realmente a pessoa ter esse engajamento e essa paixão. Muita gente começa sem saber muita coisa. E na jornada aí vai aprendendo e fazendo curso. Mas o que eu quero dizer é que é importante que o profissional dessa área, ele não pode deixar, por exemplo,
os demais da equipe desenvolverem e se sobrecarregarem com as funções. Então, é muito importante que uma governança, que uma diretoria estatutária esteja atuante dentro da organização, que conheça o todo, que conheça os projetos, né, que leia os editais quando for participar, que leia os termos de parcerias, que, se possível, agende visita juntos também e seja representando, porque, aliás, ele é a cara da organização, ou se não é, deveria ser a cara da organização. Quando eu falo sempre, vou falar sempre disso, quando a gente vê, por exemplo, Edu Lyra, e a gente pensa em ONG Gerando Falcões, isso está muito associado, né? Então é importante isso, é importante que a governança esteja presente, seja atuante, né? E tenha realmente o desejo de participar da organização. Caso isso não aconteça, é muito importante essa ADIL que, de repente, entre a própria governança, haja essa conversa, essa interação, e, de repente, que se compreenda se querem ou não dar continuidade na sua função. Porque a gente está falando de algo muito sério, que são pessoas que estão envolvidas, são causas que estão envolvidas, né? Por exemplo, uma organização que trabalha com criança, com adolescente, com famílias, ou mesmo do meio ambiente, cultura, né? Artes, enfim, tanta coisa. Se não tiver uma governança que seja efetiva, isso acaba afetando o próprio desenvolvimento e crescimento da organização. Então, a dica de hoje para a gente encerrar é: a você que faz parte da governança, ou que almeja fazer parte da governança, entenda a tamanha da responsabilidade, mas o privilégio também de você poder estar à frente liderando, crescendo, aprendendo coisas novas e vendo impactos sociais ou socioambientais, socioculturais, que sejam, acontecendo no entorno, na região onde você está atuando, ou quem sabe isso se expandindo, tá bom? Então, gente, se liga na dica aí, governança, busque conhecimento, se engaje nos seus projetos, visite a organização. Tem governantes que não visitam a organização, só aparece na época de assinar documento, isso é muito complicado. E esteja engajado e participe das atividades a tal ponto que a própria comunidade entende, se aproprie da sua liderança e caminhe junto com você. Grande abraço!